Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma semana, mais um vídeo do nosso querido canal. E antes da gente começar, aquilo que é de prática, eu falo para todo mundo, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E a propósito, eu estou muito feliz que o nosso canal está crescendo bastante. Eu sempre digo isso, o quanto que isso me deixa muito feliz. Do canal poder chegar até vocês, ajudar vocês a tirar dúvidas, de eu poder ouvir também a opinião de vocês, a experiência de vocês, então é muito válido. Eu sempre falo que esse é um espaço pra gente trocar, né? Então, muito obrigada. Então, para quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha esse, qualquer outro vídeo com quem você achar que possa gostar, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nada e, claro, o nosso querido Instagram, papo.d.to. Tá bom, pessoal? Bom, hoje eu vim falar de um tema que também vocês já me pediram e já apareceram muitas perguntas para mim, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, sobre isso, que é: Jaque, homem também pode ser terapeuta ocupacional? Tem campo de trabalho para homem? Tem alguma diferença de você ser uma terapeuta ocupacional mulher e um terapeuta ocupacional homem? Se faz alguma diferença na contratação, na aceitação, enfim. Então eu vim falar um pouquinho sobre isso. E, gente, por incrível que pareça, esse é um tema que tem até artigo científico publicado sobre isso, sobre esse recorte de gênero em relação, né, e eu acho que não só na terapia ocupacional, né, na saúde no geral. Por que nós temos muito mais mulheres enquanto terapeutas ocupacionais do que homens? Isso tá mudando recentemente. Então, sim, gente, eu acho que de fato essa é uma pergunta muito pertinente e que traz pra gente muitas reflexões. Em relação ao primeiro ponto, e eu acho que o mais importante deles, o quanto historicamente, culturalmente, socialmente foi construído essa ideia de que o cuidado é ofertado por mulheres, né? Se a gente parar para pensar, até fora da profissão em si. Eu lembro, sempre quando eu falo desse tema, eu penso muito na minha pesquisa, tanto de mestrado quanto do doutorado, em que o meu público-alvo, né, os meus participantes, eram aí cuidadores informais, ou seja, familiares, pessoas da comunidade, de pessoas com algum tipo de deficiência. E nas duas pesquisas, a maioria gritante eram mulheres. Né? E quando eu parava para entrevistar essas pessoas, para perguntar, para tentar entender como que foi o processo de tomada de decisão, assim, a partir do momento que nasceu uma criança com deficiência, ou uma pessoa teve alguma deficiência adquirida, como que foi definido ali na família, na comunidade, quem seria o cuidador? E muitas, a maioria também delas me respondiam assim: porque eu sou a mulher da casa, então automaticamente foi eu que assumi esse cuidado, né? Não havia em muitos casos essa questão de ponderar, peraí, mas eu acabo tendo um salário melhor, e eu trabalho mais tempo, tenho mais estabilidade, então esse cuidado vai ficar, sei lá, para uma outra pessoa do sexo masculino. Não, era uma coisa quase que sem pensar, automaticamente eu sou mulher e eu ofereço esse cuidado. Então, socialmente, se a gente vê isso em diferentes contextos, nesse contexto dos cuidadores informais, ou até mesmo dentro da maternidade aí, né, de você ter um filho e tudo mais, o quanto que esse cuidado, ele é muito mais depositado e muito mais visto e questionado no papel da mãe do que do pai, né? Então, é uma coisa cultural que vai muito além da terapia ocupacional em si, enquanto profissão. É uma questão estrutural, né, da nossa sociedade, de que o cuidado vai ser atribuído, né, para uma mulher. Partindo dessa perspectiva de que a mulher tem esse senso nato de cuidado, né? Mas a mulher cuida com mais jeito do que o homem cuida com mais jeito, né? Então, tudo isso influenciou muito no desenvolvimento da profissão, né? Se a gente for olhar historicamente, né? Então, as mulheres que se destacavam, né, nesse contexto até mesmo lá no contexto da enfermagem, que a terapia ocupacional, né, foi muito influenciada por essas mulheres de outras profissões inicialmente, né? Então, até mesmo, como eu falei no início, nas outras profissões relacionadas ao cuidado. Então, se a gente olhar a própria enfermagem,
tem um número muito maior de mulheres do que de homens, né? Outras profissões também, às vezes a nutrição, a própria psicologia, né? O quanto que todas essas profissões que estão relacionadas ao cuidado direto com o outro tem muito mais um papel feminino. Então é uma coisa muito estrutural, né? Eu queria deixar isso muito claro nesse vídeo. E se depois vocês quiserem, eu posso até deixar links dos artigos que falam sobre isso, que tem um olhar sobre isso, né? Que para vocês aprofundarem mais nisso. Mas vamos lá. Também é verdade que ao longo do tempo a participação, o engajamento de homens nessas profissões também tem crescido. E eu me lembro que quando eu estava na faculdade, sei lá, minha turma tinha 40, quase 40 pessoas, e acho que tinham 2 homens na minha turma, o resto eram todas mulheres. E eu me lembro de várias vezes a gente conversar e o quanto de estereótipos e preconceitos esses homens, não só na minha turma, em outras turmas também, sofriam por estar fazendo terapia ocupacional. Nesse lugar de, nossa, mas isso não é profissão para homem. De novo, nessa questão estrutural do papel do homem e do papel da mulher, né? Então, nossa, mas por que você escolheu terapia ocupacional? Você deveria ter escolhido engenharia. Da mesma forma que eu abro outro parênteses, de quando eu fui fazer doutorado, porque eu fiz o doutorado na área da engenharia, o mestrado eu fiz na área da TO e o doutorado na área da bioengenharia, o quanto também era questionado. Nossa, mas por que você, mulher, tá vindo fazer uma pós-graduação, um doutorado na engenharia, sendo que aqui é majoritariamente homens, né? Eu me lembro de outras colegas também que fizeram doutorados na área de exatas e também sofreram, né? Esse tipo de questionamento, ou enfim, mas para a gente ver o quanto que as coisas estão, né, enraizadas. E voltando para o que eu estava falando, o quanto que esses colegas ali passaram por esses questionamentos, ou uma brincadeira, ou uma zoeira ali, mas que tinha aquele cunho ali bem embaixo de, nossa, por que você escolheu essa profissão, né, de cuidado com o outro, e principalmente a terapia ocupacional, que tem vários outros estereótipos e outras questões, assim, de mito que eu falo da profissão. Por exemplo, uma terapeuta ocupacional faz artesanato. Pode fazer? Pode fazer, mas não é isso que define o terapeuta ocupacional, né? Então, muitas vezes a gente tinha disciplinas de atividades e recursos terapêuticos, e a gente confeccionava recursos, então passava por uma série de questões que a gente vê que vai muito além do curso em si. Faz parte da sociedade em que a gente vive, né? Então, aí respondendo algumas perguntas, como que é a minha opinião, gente, como que eu vejo tudo isso? Existe uma diferença de você contratar um homem e uma mulher? Eu não vejo essa diferença, gente. Eu acho que no que a gente precisa avaliar, as instituições avaliam, né, as organizações avaliam, é a sua competência profissional, como que você está ali. O que eu já vi, né, algumas famílias às vezes estranham o fato de você ter um terapeuta homem. Já aconteceu, né, de eu estar trabalhando num espaço em que se tinha um terapeuta homem e uma terapeuta mulher, uma família optar, eu queria muito que ele fosse atendido por mulher. Isso já aconteceu, mas nunca foi um impacto assim de eu dizer para vocês, gente, terapeuta ocupacional homem não consegue emprego de jeito nenhum. Eu nunca vi isso. Não sei se alguma outra pessoa que está aqui assistindo já tem uma vivência diferente, percebeu isso de uma maneira diferente. E eu seria muito hipócrita se eu falasse para vocês assim, gente, não, eu nunca vi nada, nenhum tipo de questionamento, não. Porque eu já vi esse, como eu acabei de falar para vocês. As famílias estranharem, nossa, mas um terapeuta homem? Será? Eu fico mais inseguro por um tempo, até eu criar um vínculo, mas eu acho que vem muito dessa questão estrutural também, assim, né, do quanto que a maioria dos terapeutas que você vê muitas vezes na assistência são mulheres, né, e aí quando tem um homem, nossa, que diferente, né? Assim como eu também já vi casos de crianças, adolescentes que têm uma evolução muito maior e se adaptam muito maior com o terapeuta homem, né, com essa figura masculina para condução, para estruturação, enfim. Então, eu acho que não é que é determinante essa questão, né, do gênero, mas o quanto que depende da sua competência também, o quanto que você tá ali, você tá disposto, você tá embasado no que você tá fazendo, tá? Mas, de fato, eu acho que dá pra gente falar que esse ainda é um ponto que as pessoas se questionam, mas a minha opinião é que
é um mercado, né, uma faculdade para quem tem interesse, homens que têm interesse de fazer, sim, aberta. Preparem-se porque você vai encontrar muitas vezes muito mais mulheres do que homens no curso ainda, mas eu acho que isso tem aparecido. Eu acho que tem um lugar importante de também que os homens da terapia ocupacional acabam ocupando muitas vezes à frente, junto com mulheres também, claro, que eu não posso deixar de falar aqui, né, o papel das mulheres aí na construção da profissão, que isso é óbvio, né, mais de papéis, né, políticos, à frente de associações, né, à frente de representações políticas da profissão também, que é um campo que é muito importante para a gente atuar e que muitas vezes a gente esquece, tá em ascensão, mas eu acho que não é um impeditivo, não. Então, homens, sim, podem fazer, se interessarem, façam, né, façam com qualidade o curso e sejam aí ótimos profissionais, porque o nosso mercado tá nessa crescente que precisa, assim como todas as outras áreas, de bons profissionais que fazem tudo com muita competência, com muita seriedade, com muita empatia, com muito cuidado. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo possa ter esclarecido para vocês. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo que eu vou respondendo. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até semana que vem.